como que a disciplina de Química, ela vem sendo abordada nos vestibulares, né, a nível de Enem? Vamos por etapas aí, né? Vamos. Ou vamos, se quiser, mesclar os dois, né? Porque o Enem também é o que Sim. mede, né? É o exame nacional, né? Do ensino médio. Então, assim, como que você vê a disciplina de Química, assim, cara? Né? D'Ambrosio, eu acho que o primeiro desafio é o seguinte, ó. Eu costumo brincar, assim, eu brinco muito com o professor de Biologia, Geografia, assim, porque o Zanin chega lá na sala de aula e fala assim, daí fala assim, bom, primeira vez, né, na sala, fala assim, eu sou o Zanin, eu sou professor de Química. Aí o aluno fala assim, Química. Porque o D'Ambrosio entrou lá uma aula antes e falou assim, meu nome é D'Ambrosio, eu sou professor de Biologia. Entendeu? A etimologia... Existe etimologia, claro, ali, né? Bio, vida, logia, estuda a vida. É a primeira piada infame da disciplina de Biologia, né, claro, cara? É a tipo primeira... assim, exatamente. Aí entra o Zanin e fala assim, eu sou professor de Química. Porra, mas não diz nada isso. Então, se você... Cara, a gente tá falando do cursinho, chegar no cursinho e perguntar, faça esse teste uma hora. Tipo, o que se estuda em Química? Cara, é surpreendente. 70% dos alunos não sabem te dar uma resposta. Por exemplo, se eu perguntar que estuda em biologia, o aluno fala assim, estuda a vida. Da mesma forma que quando eu perguntar isso, o aluno vai falar assim, fórmulas, tabela periódica, está para a biologia, como se ele respondesse assim, células. Tá, você estuda células em biologia, mas isso não é o grande objetivo. Você estuda a célula para compreender a vida. Sim. E o aluno ele não sabe por que ele está estudando tabela periódica, porque ele estuda as ligações, as fórmulas, e esse é o grande desafio. Quer dizer, imagina você se propor a estudar alguma coisa que você nem sabe que se presta. Então, eu acho que o primeiro grande desafio do aluno que se propõe a estudar a química é entender a que se presta. Esse eu acho que é o ponto mais importante, porque se você não sabe a que se presta, qual o valor que isso tem? Qual a efetividade daquilo? E outra coisa, quando que o aluno ele tem sucesso especificamente com o desenvolvimento da química? Quando ele consegue amarrar, quando ele consegue costurar toda a informação. Porque o aluno estuda a célula, tá certo? Depois ele vai estudar, tipo, mas não conversa. Entendi. Esse pensamento cartesiano, sabe, que a gente segmenta o todo para entender as partes, né? Cara, isso realmente é um problema. É um problema. E a gente vem fazendo isso ao longo de muito tempo, né? E o aluno tem esse desafio. E por isso que o papel do professor ele é fundamental, que é o de mediar. Mas eu acho que o professor ele tem a obrigação, a necessidade. E eu sempre falo assim, eu brigo até com os professores, muitos amigos meus, falam assim, tem professor que fica bravo assim, o aluno pergunta, por que eu tenho que aprender isso? É a pergunta mais honesta que um aluno pode fazer. Por que eu tenho que aprender isso? Se você não tiver a resposta para isso, você está no lugar errado. Você também não sabe o que está fazendo. Exatamente. Ali. Pergunta para mim, pergunta para o Zanin. Por que eu tenho que estudar isso? Eu tenho uma resposta, porque se eu não tiver, realmente você não tem que estudar isso. Isso é muito simples e muito objetivo. Então, assim, acho que a primeira coisa importante é o aluno saber a que se presta. Então, se você está assistindo aqui, obviamente, eu vou contar para você, vou dar um spoiler.